Boa noite, gente boa. Eu estou muito contente de estar aqui com os irmãos. Perdão, tá indo para a internet? Então tá bom, porque senão ia pedir para me marcar, Roberlange Leão. E nisso, eu estou muito contente de estar aqui. Eu estava falando agora há pouco com o Alex, que é algo que me deixou bastante impressionado. Foi a quantidade de gente no templo numa quarta-feira, 7 horas da noite, né? E assim, eu sei que vocês não vieram aqui, nem o pastor veio aqui para me ouvir falar parabéns, mas parabéns, assim, eu fico muito feliz, porque pode parecer simples para você, mas isso é um retrato da sua busca, é um retrato do seu interesse, é um retrato de que isso aqui é algo importante para você. E, por exemplo, para a gente que olha de fora, o que fica a ideia? Algo de bom está acontecendo naquele lugar. Porque se aquela gente toda está indo para lá, então vocês, sem perceber, vocês estão dizendo isso para esse bairro. Então, isso, pelo menos como pastor, me deixa muito, mas muito feliz, muito mesmo. Então, parabéns igreja, parabéns pastor. E mais uma vez eu sei que vocês não vieram aqui para me ouvir falar parabéns. Mas eu quero desde já me explicar, porque o texto que eu tenho para compartilhar com os irmãos não está relacionado diretamente ao que eu vi aqui. Eu vi aqui muita atitude de carinho, demonstrações de afeto, muita coisa boa de um irmão para o outro, muito legal mesmo. Só que o texto que está no meu coração para compartilhar com os irmãos é um texto em que Jesus ele nos provoca a uma reflexão a respeito da nossa própria atitude em relação a nós mesmos na nossa oração. É uma passagem que eu tenho certeza absoluta que você já conhece, que você já leu. Entretanto, eu entendo que o fato de você comer maminha, picanha e alcatra não significa que você não vai querer comer mais só porque já comeu, não é mesmo? O fato de você tomar banho ontem não significa que você não vai tomar banho hoje. Então, eu me sinto bastante à vontade de repetir um texto que você já conhece. Vamos lá para Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Opa, já tem ali. A gente, é claro, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, é bom para você ir acompanhando. Mas todo mundo junto vai ajudar a gente no acompanhamento da versão. Nós vamos ler do 9 até o 18, ou 14, perdão. Então, todos juntos. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Não segue não? Segue? Então tá legal. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Peraí, volta para o pessoal começar a ler, vamos lá. Não sou como os outros homens. Mas corruptos, adúlteros, e mesmo como este publicano. Seguindo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem mesmo ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E aí, eu sei que geralmente quando as pessoas elas se deparam com textos assim, elas tentam apertar na mente, né, a tecla de avançar, porque geralmente
as provocações à reflexão são um pouco incômodas. Entretanto, eu costumo falar com as pessoas que eu não confio na minha carne e logo eu não confio nem em mim, porque eu sei que eu mesmo posso vacilar comigo, pastor. Eu estava falando com o Alex agora há pouco e aí eu falei: Alex, tem alguém que possa filmar? Geralmente um jovem tem mais habilidade com o celular, né? E o Alex me apresentou, né? O nosso irmão Márcio, né? Como o jovem que está antenado com a tecnologia. E aí nisso eu estava falando, não tem mistério, é só clicar e seguir. Porque eu pelo menos decidi, eu sei que é arriscado, porque se alguém que eu não conheço achar o meu celular, pode acessar sem dificuldade. Mas eu decidi não colocar senha no meu celular. Por quê? Pela minha experiência, pastor certo já está errado, né? Então eu sou aquele cara que está todo mundo de olho. Dentro da igreja não, mas lá fora o pessoal diz que o pastor é esperto, o pastor é malandro, o pastor não sei o que, o pastor não sei o que lá. O povo de Deus só fala coisa boa, graças a Deus, aleluia, né? Mas, né, não custa nada, seguro morreu de velho. Então o que acontece? Se eu já estiver tomando conta de mim e sabendo que eu preciso tomar em dobro, porque alguém pode achar o meu celular, então isso me ajuda demais a não botar informação que não se deve no meu celular e nem acessar informação que não se deve no meu celular. Então isso para mim já me deixa bastante tranquilo. Eu sei que se de repente minha esposa ou meu filho forem no meu celular, eu não tenho problema nenhum. Então eu de certa forma me vacino contra mim mesmo, fazendo com que eu tenha sempre que estar em alerta. Então se vier aquela tentação, acesse isso aqui, aí eu penso, alguém pode achar, alguém na igreja pode achar, alguém na rua pode achar, né? A minha esposa pode achar, eu acho que é mais perigosa que os demais. E nesse caso, assim, eu posso me precaver. Trazendo para o nosso contexto aqui, eu lembro da palavra do apóstolo Paulo: eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque elas são segurança para vós. E aí depois de eu fazer toda essa média aqui, né, para você não sair correndo e ouvir eu explanar esse texto aqui, que eu sei que é um texto desconfortável, mas eu gostaria que você pensasse comigo em algo. Eu não sei se, gente boa, você tem como digitar uma frase e botar em PowerPoint ali? Tem como? E eu espero que você não se escandalize com a minha frase, mas o que eu tenho para dizer hoje é que Deus não ouve palavras, Deus ouve corações. Deus não ouve palavras, Deus ouve corações. Existem aquelas pessoas que elas até oram bonito, só que Deus não ouve palavras, Deus ouve corações. É muito comum que algumas pessoas digam: olha, a Bíblia diz que é para a gente não falar nenhuma palavra torpe, tá vendo? Não pode falar palavrão. Só que a palavra grega que a gente traduz, essa sarpros, significa uma palavra estragada. E a palavra estragada não precisa ser necessariamente palavrão. Tem irmão que olha pra gente, chama a gente de abençoado, mas Deus sabe o que esse irmão está querendo dizer. Entende? Então, aí às vezes a gente quer, por exemplo, falar com Deus como se a gente estivesse falando com um ser humano. O ser humano, você faz a média, ele acredita. Você conta um negócio bonito, ele acredita. Aí a menina bota um vestido novo, passa perto das migas, né? Aí as miguxas falam assim: tá linda! Às vezes não tá, e às vezes a amiga não tá achando, mas faz uma média, né? Então, por exemplo, aconteceu um problema na igreja, não aqui, né, mas lá em Nova Iguaçu, e aí aconteceu um problema na igreja, aí uma pessoa chega na outra para buscar um pouco de apoio, né? Mas fulano, você acha que eu estou errado? Aí outra pessoa pensa assim: bem, fulano tem casa de praia, pode pagar um x-tudo para mim, paga os lanches para mim na cantina, me dá as roupas que sobram do filho dela quando cresce. Bem, fulano, olha só, você sabe que, eu sou muito, muito direto. Não, você foi positivo, entendeu? E aí o que acontece? Só que com Deus não rola. Com Deus não rola, né? Eu pelo menos sou do raciocínio de que tirar a máscara é libertador. Quando, por exemplo, a irmã aqui à frente, né, capitaneando o trabalho de intercessão, né,
é aquela pessoa que a gente vê como o guerreiro, né? Que está na batalha, aquela coisa toda. Ela deixa claro que ela estava na caverna e precisou de assistência. E reconheceu, né, o valor que teve a ida do pastor, aquele bate-papo, não sei se teve um café, né? Então, aí o que acontece? Em relação a isso, teve? Não teve não? Aí nessa situação, né, não, estou defendendo aqui a minha volta aqui, então deixa eu fazer, né, a média com ela. E aí, em relação a isso, né, o que a gente observa? Olha, eu sou como todo mundo. Eu sirvo um Jesus que chorou lágrimas de sangue. Eu sirvo um Jesus que chamou os seus amigos para orar com ele no momento de angústia. Eu sirvo um Jesus que quando ficou chateado, tá entendendo? Chutou o pau da barraca, ficou igual um siri na lata e o bicho pegou. Então eu sirvo um Jesus que assumiu plenamente sua humanidade. E a gente às vezes quer ser extraterrestre, né? Então eu estou sofrendo, e aí, irmão? Tá triste? Não, irmão, não pode ser triste, né, e tal. Como, por exemplo, a gente olha para quando, por exemplo, a gente olha para Jesus que fala: minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus diz: minha alma está angustiada até a morte. E eu não assumo quando eu estou triste. Eu não assumo quando eu estou chateado. Eu não assumo quando eu estou em crise. Aí é estranho, né? Porque enquanto Deus quis ser homem, eu quero ser Deus. Esquisito o negócio desse. E aí, uma coisa eu sei: aquilo que a gente não libera, não assume, não joga aberto, a gente não trata. Então eu não posso chegar diante de Deus com máscaras. Se eu tenho inveja, eu tenho inveja. Se eu tenho mágoa, eu tenho mágoa. Estou dizendo que concordo? Não, só estou dizendo que admito. Porque se eu não admitir, como vou ser tratado? Que alcoólatra deixa o álcool se não assumir ser alcoólatra? Não tem como. Então o primeiro passo para a mudança é assumir que há uma necessidade de mudança. O indivíduo, por exemplo, que está enrolado financeiramente, ele sempre te pede R$1.000 para pagar uma dívida. Sinal que algo na atitude dele tem que mudar, porque senão ele vai te pedir novamente R$1.000 para quitar uma dívida. Agora, quando que ele vai mudar? Quando ele assumir que precisa mudar. E aí Jesus está batendo um papo, né, com algumas pessoas e deixando claro o seguinte: olha, existe uma atitude que Deus reprova e existe uma atitude que Deus aprova. É claro que a gente aqui não está dando um estudo bíblico sobre oração, até porque é um trabalho de intercessão, e eu peço licença para falar mais sobre o nosso relacionamento particular com Deus. Por quê? Porque se você quer ajudar alguém, primeiro você precisa se ajudar. Se você não faz uma caminhada, se você não cuida da sua alimentação, como é que você vai ter corpo para fazer a obra de Deus? Porque a obra de Deus você faz através do corpo. Ou eu estou falando como aqui? Como é que eu estou segurando o microfone? Como é que eu estou em pé? É através do corpo. Como é que você consegue ficar sentado aí? Através do corpo. Se o corpo não estiver legal, não dá para você ficar sentado, não dá para você ficar em pé. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, eu preciso me ajudar para poder ajudar alguém. Para você compartilhar o evangelho com alguém, você precisa se preparar. Se você não souber algo sobre Jesus, como é que você vai falar sobre Jesus? Então, você precisa cuidar da sua saúde para cuidar dos seus familiares. Você precisa cuidar da sua espiritualidade para ajudar na espiritualidade de outras pessoas. E aí o que acontece muitas vezes, inclusive conosco, obreiros do Senhor? A gente, quando o avião está com um problema, a gente quer botar primeiro a máscara de oxigênio na outra pessoa. Só que se não der tempo da gente botar na gente, a gente não tem como continuar ajudando a outra pessoa, a gente vai desmaiar. Então, observe bem. A Bíblia mesmo diz o quê? Ama o teu próximo como? Daí eu explico por que eu pedi licença para falar da oração, para depois você pegar isso para intercessão. Você, para ajudar alguém, precisa se ajudar. Para você ajudar na espiritualidade de terceiro, você precisa crescer na sua espiritualidade. Para você atender uma necessidade, uma demanda na sua igreja, você precisa estar em condições para isso. E eu não sei se você percebe que a gente vive numa correria tão grande que a gente acha que tudo na nossa vida espiritual é instantâneo, igual ao controle remoto, igual à internet. Eu, por exemplo,
depois de 21 anos de casado, com 44 anos de idade, estou com um filho de 1 ano e 7 meses. Dá para imaginar a minha vida, né? E aí eu chamo ele, o nome dele é Roberlan, em minha homenagem, né? E aí nisso eu chamo de sindicalista. E aí o cara roubou a minha mulher e ainda fica reclamando um monte de coisa. Televisão, meu celular, meu computador, que é tudo meu. E aí nesse caso, diante daquela situação, eu por exemplo vejo que eu sou da época do computador 486 e monitor preto e branco para fazer trabalho de seminário no disquete. Tamo junto. Tem gente que não sabe o que é isso. Tamo né? junto, tamo junto. Então, e aí, para você ter uma ideia, o meu filho, ele assiste vídeos na internet com banda larga de fibra ótica. Nem aquela da Velox que a gente tinha, né? Ele assiste da fibra ótica. Quando, por exemplo, o tempo não está legal e alguma coisa fica lenta, ele fica nervoso. Aí eu falo, para de chilique. Aí, não sei se ele sabe o que é chilique, mas ele vai começando a diminuir, né? Eu falo, para de chilique. Tu não sabe nem o que é internet de escada, já está nervoso. Então o que acontece? Às vezes a gente traz para a nossa espiritualidade, para os nossos relacionamentos, uma mentalidade dessa transformação tecnológica. A gente acha que as coisas vão acontecer como quem aperta um interruptor. A gente acha que as coisas vão acontecer como a gente aperta o controle remoto. A gente acha que as coisas vão acontecer com a velocidade da internet de hoje, que estamos indo para 5G. E aí, observe bem, só que não é assim. Por exemplo, você quer ter mais conhecimento? Bom seria, né? Pegar um pendrive, espetar na cabeça de alguém que você admira, depois você espeta na sua e pronto, igual Matrix, você aprendeu tudo. Você aprendeu Karatê, Muay Thai, Judô, você aprendeu grego, hebraico, latim, né? Você aprendeu inglês, francês, espanhol, você aprendeu um monte de coisa. Não, é passo a passo, dia a dia. E aí, a gente observa que Jesus está deixando claro, olha, existem pessoas que confiam em si mesmas. Aí, de repente, ela está até orando, mas às vezes ela está orando com uma atitude que não deve ser a atitude de quem ora. Porque a atitude de quem ora é uma atitude de dependência. Não é uma atitude de eu sei como Deus funciona. Até porque Deus é uma pessoa. E quando eu penso em oração a Deus, eu lembro de quando eu era garoto, que pegava a bicicleta e minha mãe falava assim, onde você pensa que vai? Porque pessoa tem vontade. Pessoa não é um objeto que você aperta um botão e funciona. Então se Deus é uma pessoa, talvez Ele diga para você não, talvez Ele diga sim, talvez Ele diga espere, talvez Ele não diga nada, porque quer que você pense bem no que você está pedindo, e depois você mesmo chega à conclusão que você não devia ter falado aquilo que você falou, e chega assim, Senhor, ainda bem que o Senhor não me ouviu. Só que Ele ouviu, mas Ele queria que você parasse para pensar. E aí você observa aqui no texto, no versículo 9, que Jesus está contando essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E aí, eu por exemplo, quando eu penso nesse assunto, eu gosto muito de lembrar do trabalho evangelístico. Quando eu estou evangelizando alguém, eu tento sempre lembrar, o meu pecado pode não feder a cachaça, mas fede as narinas de Deus como o pecado daquela pessoa. E eu entendo que o meu pecado é mais grave, porque eu peco naquilo que condeno. Eu peco com mais conhecimento. Eu peco com mais capacitação de Deus para resistir àquele pecado. Eu peco sabendo que eu deveria ser honesto e procurar ajuda para mudar. Então, eu entendo que eu peco mais do que o camarada que está aprendendo com a novela, que está aprendendo com o filme, que está aprendendo com os lacradores do YouTube. Então eu entendo que eu deveria pecar muito menos que essas pessoas. E é interessante que às vezes, se você observar, não aqui, mas lá em Nova Iguaçu, né? Se você observar, você vai ver que às vezes a gente, porque não bebe mais cachaça, porque não fuma mais maconha, porque não bate na mãe, porque não chuta o cachorro, tem gente que quer medalha por causa disso, né? E aí nisso, não, mas eu mereci o inferno. Então, sou pastor, e daí? Sou pastor pela graça de Deus, eu não sou pastor porque eu sou o bom. Até porque quando eu acho que sou bom,
eu chego à minha casa, converso com a minha esposa e percebo que tem que entrar na fila da bondade novamente, né? E aí, nesse caso, em relação aqui, eu posso falar mal dela. Se eu falar na minha igreja, eu entro no fã-clube. E aí, em relação, minha igreja ama minha esposa. E aí, nisso, outro dia, uma diaconisa, né, vou até falar o nome porque está na internet, Marilza Andrade, vice-presidente do Diácono, falou assim: pastor, a igreja te ama, mas ama mais a gente. Né? E aí, seguindo, eu falo para eles, que eu falo deles onde eu prego. Em relação a esse caso aqui, Jesus conta uma história. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. Fariseu, você sabe, né, que, claro, tem gente que vê fariseu de um modo pejorativo, mas o fariseu era aquele camarada extremamente religioso, bastante rigoroso. Era aquele cara que você olharia para ele e diria: esse cara não tem pecado, ele é muito correto, ele é muito certo, ele é muito sério, faz tudo no horário, faz tudo certinho, ele ora, ele lê a Bíblia, ele é dizimista, ele faz isso, ele faz, acontece tudo, é um excelente pai, é um excelente marido. Esse aí, né, eu quero ser igual esse cara quando eu crescer. E o publicano? O publicano seria semelhante a um funcionário público que tem que cobrar alguma coisa de você, você já fica chateado por causa disso, e de repente ele ainda quer um por fora. E aí, nesse caso, né, eu faço você rir, você me faz rir, né, uma coisa mais ou menos assim. Então tinha gente que não gostava do publicano. Primeiro porque ele pega imposto para levar para a nação opressora. E segundo porque às vezes ele leva para a opressora, mas ele ainda bota o negócio, né, faz um tintim no bolso dele. E aí, nesse caso, Jesus está dizendo: olha, esses 2 tipos de gente foram orar. Aquele que todo mundo diz: esse aí é o escangalhado. E aquele que todo mundo diz: opa, quero ser igual a esse quando crescer. E aí, aos olhos humanos, todo mundo imagina o quê? A oração do fariseu é a oração poderosa, é a oração do fogo, é a oração do poder, é a oração da glória, é a oração da Shekinah. O que é Shekinah? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Mas todo mundo canta, né? Ninguém estuda sobre o assunto, mas vamos embora. E aí, nesse caso, poxa, o fariseu é o fariseu. Agora, publicano, lá vem esse cara orar, cara de pau, canalha, o que esse cara tá fazendo aqui? É um lixo, né? Hoje em dia o pessoal chama os outros de lixo, né, na internet. É um lixo esse cara. E aí nisso, fora publicano, né, uma coisa mais ou menos assim. E aí nisso diz o texto que o fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira. Em algumas versões fala, orava de si para si, com aquela sensação de: como eu oro bem, como eu oro bonito, eu sou top, eu sou o top dos tops. Se bobear, é quase arriscado essa pessoa falar assim: Senhor, sem mim nada podeis fazer. É interessante, vocês podem ficar chocados com o que eu estou dizendo, porque ninguém em sã consciência diria isso com palavras, mas com o coração tem gente que diz. Por exemplo, vocês, sem palavras, disseram que esse culto é importante. Vindo. Agora, por exemplo, já viu aquele pai, aquela mãe que fala assim: meu filho, vá na escola dominical, que é a melhor escola do mundo. Você vem comigo, pai? Não, hoje não. Entende? Então eu tive um professor de educação religiosa que ele dizia que tudo ensina, não apenas a fala, mas tudo está ensinando. E aí, nesse caso, a gente observa aqui que esses 2 homens vão orar, e o fariseu orando de si para si, ou seja, tudo indica que não estava orando necessariamente para Deus. Era um ritual religioso, mas não era um abrir, um rasgar de coração no altar do Senhor. E aí, nesse caso, diz o texto que ele está dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Observe bem. E aí eu volto ao tema. Deus não ouve palavras, ouve corações. E aí esse camarada, ele está deixando de ser ouvido. Não que Deus seja surdo, mas a ideia é que não está tendo aquela sintonia. Eu não estou na mesma atmosfera do Deus que se reduz a uma aparição para Moisés contemplar suas costas, do Deus que se reduz a uma condição humana para ir para a cruz e morrer em nosso lugar, do Deus que se reduz a habitar
em seres humanos como nós, que falam glória a Deus e aleluia, mas às vezes torce, né, para o adúltero se dar bem com a adúltera na novela. Claro, aqui não, lá em Nova Iguaçu. E aí, diante de uma situação dessa, eu não sei se dá para você perceber, gente, que amor é esse? Se ele é desse jeito, como é que eu vou achar que eu sou melhor do que o cara que está lá fora? Não, eu não sou melhor do que o outro. Eu estou sendo trabalhado pela graça de Deus. Deus está me ajudando e de dia em dia, de glória em glória eu vou caminhando. Ou você nunca viu alguém que se desvia do caminho e como essa pessoa fica depois que se desvia? E que você olha e fala assim, mas não é possível. É possível, sabe por quê? Nossa carne é isso aí. Acho que cada um deve estar lembrando de um aí. A nossa carne é isso aí. Se somos o que somos, demos graças a Deus e fiquemos aos seus pés, pro último estado não ficar pior do que o do primeiro. E aí, diante desse caso aqui, ele vai dizendo, eu não sou como os demais homens. E aí ele fala que os outros homens são o quê? Roubadores. Eu não sou roubador. Como se a gente, de repente, não tomasse o tempo de alguém. Você devolve o tempo de alguém? Não devolve. Então é como, por exemplo, eu acertei com o Alex de estar aqui 7h30. Cheguei aqui umas 7h45. Eu tenho como devolver 15 minutos para o Alex? Não tem. Imagina, você marcou um encontro com alguém, marcou uma reunião, você foi para o seu trabalho. Você tem como devolver? Não tem. Aí talvez você diga assim, não, eu posso pagar o banco de hora, mas aquele tempo você não dá mais. Aquele tempo não existe mais. Vai ser um outro tempo, uma outra situação. Você sabe se vai ter o mesmo sol, se vai ter a mesma chuva, se vai ter a mesma temperatura, se a pessoa vai estar com o organismo daquele jeito, você sabe se a pessoa vai estar com aquele mesmo humor. Aquele tempo já foi. A vida é isso. E aí, às vezes, a pessoa rouba o tempo de alguém e não sabe. Ou rouba aquilo que é de Deus. É porque, às vezes, a pessoa ela deveria ter um compromisso com Deus pelos dons e talentos que recebeu. Porque quando a gente fala de roubar a Deus, a gente só pensa em dízimo. Mas às vezes você tem um talento, uma capacidade e está enterrando. É algo que Deus te deu não para parar em você, mas para alcançar outras pessoas. E aí o que acontece? Você, em vez de multiplicar, potencializar o que Deus te deu, você deixa enterrado. Quem disse que isso não é roubo? É roubo. Você está roubando da sua geração de avançar e de crescer com algo que Deus queria fazer através de você. Existem coisas que Deus quer fazer através de você que Ele não escolheu o pastor para fazer, Ele escolheu você para fazer. Que de repente o pastor pode, num ato de equilibrista, fazer no seu lugar, mas não vai ser do jeito que seria se você fizesse. Porque Deus preparou essas boas obras para você. As boas obras dele, Ele preparou para ele. E aí, quem disse que a gente não está roubando alguém? Mas esse homem achava que não roubava ninguém. E aí ele fala, não sou como os outros homens, que são roubadores, são injustos. Quem disse que ele não foi injusto ao se achar melhor do que os outros? Quem disse que nós somos justos quando a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer? Não há. Não existem mocinhos, nem aqui dentro nem lá fora. Não existem mocinhos, nem no PT nem no PSL. Não existem mocinhos, nem na política, nem na religião. Não existem mocinhos. Eu costumo dizer, brincando, que de bom, só do céu para cima, do céu para baixo. Está entendendo? Deus é bom, você é mau, entre na fila. Porque no quesito deu ruim, todo mundo roda. E aí, diante dessa situação, nós observamos o seguinte, que ele está dizendo, não sou como os outros que são adúlteros. E o que é o adultério? Na perspectiva de Jesus, é diferente. Na perspectiva comum, adultério é a conjunção carnal. Um camarada tem relação sexual com uma outra pessoa, e essa outra pessoa comprometida, então constitui-se adultério. Para Jesus, a olhadinha a olhadinha já é adultério. O pensamento impuro, sem a olhadinha, já é adultério. Não me pergunte o que é a olhadinha mais o pensamento impuro, entendeu? Eu sei que separado já é adultério, imagine o como. Agora, numa época que a gente está vivendo de Instagram,
Facebook, WhatsApp, Twitter. Sabe lá Deus o que a gente está vendo. Claro, a gente que eu falo, eu e o pessoal lá de São João de Meriti e Caxias, né? Vocês não, só o pessoal do Nova Iguaçu. E aí, observe bem, eu não sou injusto, eu não sou roubador, eu não sou adúltero. Aí eu pergunto, como é que uma pessoa dessa vai ser tratada? E se não for tratada, como vai ajudar alguém? Como é que você vai ajudar, como é que você vai salvar alguém que está se afogando se você não souber nadar? E aí a gente olha para cá para o texto, né, em que ele continua, né, nem ainda como este publicano, ou seja, eu sou melhor do que esse cara que está sentado do meu lado no templo. É aquela sensação do tipo, eu sou mais, tudo bem, tem aqueles irmãos destrambelhados, a gente sabe que tem, que a gente não sabe direito qual é desse cara. Afinal de contas, você está do lado de quem? De Jesus ou de Genésio, meu irmão? Decide. A gente sabe. Tem um pessoal que a gente não sabe direito, né, a que veio. Mas agora, alguém tem um salvômetro para saber quem está salvo e quem não está? Alguém sabe se aquele irmão que a gente acha todo enrolado não chora aos pés do Senhor a cada madrugada porque quer ser alguém melhor e não consegue? Até porque as pessoas, elas não têm problemas apenas espirituais, elas têm problemas psíquicos. Um camarada que cresceu, né, com o seu pai, dando para ele material pornográfico, com medo dele ser homossexual, né, enchendo ele de pornografia, como é que ele vai olhar a mulher? Se desde pequeno ele cresceu pensando daquele jeito. Esse cara vem para a igreja. O outro que, por exemplo, cresceu num ambiente que todo mundo era pão duro, cada um dá o seu jeito, como é que esse cara vai ser na igreja? Uma menina que cresceu vendo o pai banana, né, e a mãe mandando no pai, como é que ela vai ser quando vier para a igreja? Né, aquela pessoa, aquele filho que não tem respeito pela autoridade dos seus pais, como é que esse indivíduo vai vir para a igreja e vai lidar com os seus líderes? Deu para reparar que é o seguinte, a igreja é uma oficina, vem cada um com uma dificuldade. Vem aquele com problema moral, vem aquele com problema financeiro, irmão, presta aí 10 reais, está difícil aí, só dá passagem, né? Tem sempre, não, claro que não, só lá no Nova Iguaçu, entendeu? Tem aquele que pega o fiado na cantina e não paga, Jesus. O cara é adorador, mas não paga a coxinha da cantina, tá dando para entender? E aí tem ele lá, ó, na Shekinah, entendeu? Só que não paga a coxinha. Entendeu? E aí nessa situação, e pior, se botar o nome dele lá, ó, aqui está a relação dos irmãos que estão no prego, aí fica magoado e sai da igreja, aí tem que ir lá visitar, entendeu? Então a gente vai, releva, deixa o calote para não perder o irmão. Então aí você olha, né, uma situação dessa, e aí você vê o seguinte, mas o camarada ele cresceu, a mentalidade dele está daquele jeito. Então o problema dele não é só espiritual. Eu não estou dizendo que o diabo não se utiliza das coisas, eu só estou dizendo que nem tudo é uma... Até porque é o seguinte, quem disse que você tem que estar com um determinado problema de saúde para o diabo atuar? O diabo pode atuar numa mente doente, mas pode atuar numa mente sadia. Até porque uma mente sadia pode planejar, orquestrar, fazer um monte de coisa que uma mente doente vai ter algumas dificuldades. E aí você observa e verifica o seguinte, quantas vezes eu me acho melhor do que o irmão? Ah, mas eu já li a Bíblia 10 vezes, ele não leu a Bíblia nenhuma vez. Pô, lê então mais uma vez.